Bom, agora vamos falar um pouquinho do gráfico de Pareto, que vai ser uma ferramenta também bastante utilizada, principalmente se vocês estiverem fazendo aí projetos com o DMake, na parte da medição, onde a gente explora um pouco mais a base de dados, faz uma análise quantitativa mais aprofundada dos dados. Normalmente a gente usa o Pareto para trabalhar com estratificações. O princípio da ferramenta é o seguinte: a ideia é que o Pareto, né, usa esse princípio de classificação de problemas para poder ajudar a gente a focar, né, em alguns assuntos, em alguns temas específicos e não gastar todo o nosso esforço com o escopo global. Então, olha só, no princípio de Pareto, normalmente a gente vai classificar os problemas em duas categorias: problemas vitais e problemas triviais. E a questão é que, pelo princípio de Pareto, a gente consegue identificar, existem poucos problemas que são vitais, ou seja, pouca quantidade, mas muita representatividade. E existem muitos problemas que são triviais, então muita quantidade e pouca representatividade. É mais ou menos assim. Se eu fosse analisar, né, de uma forma bem simples, bem gráfica, eu tenho aqui problemas, né? E basicamente eu tenho que olhar, talvez eu tenha aqui problemas que sejam vitais, ou seja, problemas que são representativos, mais complexos, mais difíceis, e são poucos problemas vitais e muitos problemas triviais que têm pouca representatividade. Então, a ideia do princípio de Pareto é fazer essa distinção, essa separação. E isso vai me ajudar a focar, né, a escolher os problemas que são vitais, né? Então eu escolho um ou dois problemas para poder focar, para poder trabalhar. Porém, a representatividade de um ou dois, né, é uma representatividade muito grande, muito alta, né? Por exemplo, aqui, olha, eu tenho um indicador de insatisfação. Imagina que eu estou no setor de varejo ou trabalho na área de serviço, na área da saúde. Eu vou medir a insatisfação dos meus clientes. Ah, eu sou lá gerente de uma loja, tipo Lojas Americanas, ou de uma loja tipo Renner, C&A, o que for. Quero medir a insatisfação dos meus clientes e aí eu percebo que a insatisfação, 50% da insatisfação está relacionada a atendimento. 25% da insatisfação está relacionada à variedade de produtos que eu ofereço. 3% da insatisfação está relacionada a preço. 2% a localização da loja, né? A loja fica, sei lá, distante da casa do cliente, enfim. Enfim, e aí eu tenho outros 15 motivos de insatisfação. Um total de 15 motivos de insatisfação que eu listo, só que, veja bem, dos 15 motivos de insatisfação, 2 motivos representam 75% de toda a insatisfação. E 13 motivos representam apenas 25%. Então, é como se eu dissesse, olha, vamos focar, né? Vamos focar nos dois mais importantes, né? Porque se eu resolver essa parte, eu já estou fazendo muita coisa para melhorar o meu índice de insatisfação. E é isso que o princípio de Pareto fala. No princípio, né, a forma como a gente escreve, 80% dos defeitos, dos problemas, relacionam-se a 20% das causas potenciais. Então, essa forma de descrever também me ajuda a entender que quando eu estou lá num projeto Lean Six Sigma, que eu estou trabalhando um problema e quero identificar as causas potenciais, né? Eu vejo que se eu focar, faz sentido focar numa parte do problema. Então, vale a pena focar nos problemas, focar, né, ter um esforço ali direcionado, porque com isso eu vou puxar também as causas potenciais que estão ali relacionadas, ok? Então, eu trabalho o princípio de Pareto dessa forma e o gráfico de Pareto, né, o gráfico em si, a ferramenta em si, é o que vai me ajudar a entender e a analisar esse tipo de contexto.
Vamos então aqui pegar um exemplo para a gente poder falar sobre o gráfico de Pareto. Bom, no nosso exemplo da Voitotubes, né, continuando aí com a Voitotubes, eu tenho lá um produto que é desclassificado e a partir do momento que esse produto é desclassificado, a gente identifica o motivo, né, pela desclassificação. Desclassifiquei esse produto porque ele apresentou uma trinca, apresentou um amassamento e assim por diante. Então, é possível a gente avaliar se existe um motivo que gera maior quantidade de produto desclassificado ou não, que é justamente a ideia do Pareto. E mais ou menos essa ideia que eu falei aqui, ó. Existe uma insatisfação, mas eu tenho dois motivos que são mais relevantes. Então, existe uma insatisfação e tem dois motivos que são mais relevantes. Do mesmo jeito aqui, o meu produto é desclassificado, existe algum problema no produto. Existem, com certeza, deve existir motivos que são mais relevantes. Agora nós vamos fazer um Pareto. Deixa eu diminuir aqui o gráfico anterior. A gente ainda está falando, né, da nossa base de dados aqui do arquivo Voitotubes. E agora eu vou usar as colunas C4 e C5 para poder fazer para vocês o Pareto. Então, primeira coisa, para que o Minitab faça o Pareto, eu tenho que colocar aqui para ele os dados sumarizados já, né? Ou seja, para cada estratificação, qual é o valor. Uma coisa que eu não preciso me preocupar é de colocar na ordem esses valores, né? Os valores não precisam estar na ordem crescente ou decrescente, nada disso. Mas os dados já têm que estar sumarizados nesse formato. Para que a gente possa fazer o Pareto, a gente vai lá então em Stat, Ferramentas da Qualidade, e aqui a gente consegue escolher então o gráfico de Pareto, né? Então, os meus motivos, né, as minhas categorias, eu vou escolher aqui primeiro, nessa primeira opção, então coluna C4 motivos, são os meus dados de atributo. E as frequências, que são os valores numéricos, estão aqui na coluna C5. Basta eu preencher dessa forma e clicar em OK. Eu vou ter então o Pareto aqui no Minitab, né, o Pareto de motivos aqui de desclassificação no caso. E aí eu faço a análise. Olha, aqui embaixo eu tenho o percentual, né, de relevância aqui de cada um. E faço a análise. Os dois primeiros, por exemplo, acumulados 71,8%, os três primeiros acumulados 91,3%. Como é um Pareto, e normalmente eu estou aqui querendo selecionar quais vão ser os meus focos, eu posso, por exemplo, vir aqui, clicar nas barras, né? Vamos dizer, eu vou trabalhar com emenda, solda fraca e ajuste de máquina, que é o que a gente acabou fazendo. Posso vir aqui e colorir, né, essas barras de alguma cor diferente. Clico duas vezes em cima da barra, escolho aqui uma cor para dar um destaque. Então, emenda, solda fraca, clico duas vezes, venho cá, escolho a cor e ajuste de máquina, a mesma coisa. Venho cá, muito bem. E aí eu posso fazer esse tipo de gracinha aqui, né? De embelezar, diferenciar o que é o meu foco das outras coisas e assim por diante. Então tá aí, o gráfico de Pareto também, né, em 2 ou 3 cliques, a gente consegue montar ele no Minitab. O resultado disso é o meu Pareto, onde eu tenho os motivos da desclassificação e a representatividade, né, através do quê? Do volume de produto desclassificado por cada tipo, né? E aí no Pareto eu começo a perceber que existem motivos que são mais relevantes do que os outros, né? Então olha só, nessa linha aqui do percentual é onde eu vejo isso. O motivo emenda representa 40% de tudo aquilo que foi desclassificado. O motivo solda fraca representa 31,8% de tudo aquilo que foi desclassificado. O motivo ajuste de máquina, 19,5%. E assim por diante. Então veja que esses dois primeiros motivos somados, né, já representam o quê? 71,8% de tudo aquilo que foi desclassificado, né?
Então, será que não vale a pena trabalhar, focar nesses dois motivos? E aí eu consigo direcionar o meu esforço, não preciso olhar tudo que foi desclassificado, olho apenas os dois motivos principais. Bom, com base então nesse gráfico, vamos responder aqui as perguntas, né? É possível identificar itens vitais? Então, nós vimos que sim. Se a meta do projeto Lean Six Sigma fosse reduzir em 40% a quantidade média de produtos desclassificados, ou seja, reduzir 40% de tudo que é desclassificado, qual seria o percentual de redução necessário se trabalharmos apenas os itens vitais, né? Então, para reduzir 40% de tudo, mas só trabalhando com os itens que eu chamei de itens vitais, qual na verdade seria o percentual de redução desses itens vitais para que isso representasse 40% de redução do total, tá bom? Então, essa é a segunda pergunta aqui do exercício. Pausem o vídeo, respondam as perguntas, façam as contas, depois volta aqui para a gente ver o gabarito. A resposta, então, dos itens vitais, né, tem, na verdade, vocês têm aí duas opções. Eu poderia pegar os dois primeiros itens vitais, que já representam 71,8%, isso seria válido. Ou eu posso pegar os três primeiros, né, passa um pouco de 80%, se eu pegar os três primeiros. Então, é uma escolha, as duas opções estariam certas. Normalmente, num projeto Lean Six Sigma, a gente tenta focar naquilo que seja próximo de 80%, né? Então, às vezes eu pego itens que fiquem perto de 80, mas um pouco abaixo. Às vezes eu pego itens que ficam próximos de 80, mas um pouco acima. Isso vai depender muito da escolha feita para o projeto, do que faz sentido para o projeto. E aí, a segunda pergunta é, se eu quero reduzir 40% de tudo, né, 40% do total de desclassificados, né, o total de desclassificados é 280,7 em média. Mas só os itens vitais, no caso aqui do meu gabarito, que eu escolhi os três primeiros, só eles representam 256,4 toneladas. Então, eu preciso reduzir quantos por cento dos itens vitais para isso representar 40% do todo. E aí a resposta é, eu preciso reduzir 43,8% só dos itens vitais para que isso represente 40% de redução de tudo aquilo que é desclassificado.